pessoal, nossa aula de número 10, aula 10, Geografia Geral, fusos horários no Brasil, Sesc SOS Vestibular 2021. Vamos lá, pega o seu caderno para que a gente possa anotar aquilo que é básico em fuso horário, tanto geral e Brasil. Lembrando que a leste as horas aumentam, a oeste as horas diminuem. A cada 15 graus você tem uma hora, se for a leste, mais uma hora. Se for a oeste, menos uma hora. Beleza? Pega o caderninho, faz o esqueletinho aqui, ó. Faz essa, não precisa fazer o mapa. Coloca lá, divide essas 4 colunas, que são os 4 fusos horários brasileiros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O Brasil só tem 4 fusos horários, tá? Todos eles atrasados em relação ao GMT. Por que atrasados? Porque nós estamos a oeste. Então, vamos lá. Colocou aí, fez a coluna. Primeiro fuso, segundo, terceiro e quarto. Beleza? Todos atrasados em relação a Londres. Ó, esse primeiro fuso, 30 graus, ó. Se são 30 graus, você sabe de que a cada 15 graus você tem uma hora, né? Então, são 30 graus, são 2 horas. Então, coloca lá, ó. Menos 2 horas em relação a GMT, Greenwich Meridian Time. O que é isso, GMT? Londres. E para que você está colocando isso, professor, se a aula é de fuso horário no Brasil? Porque a gente vai responder exercícios, né? E aí você vai ver que os caras, né, eles não vão ficar cobrando cálculo de hora solar e tal, mas eles podem considerar os 4 fusos brasileiros e colocar uma historinha de que um avião parte de Brasília em relação a Londres, e aí você não lembra, né, desse detalhezinho aqui, ó, que menos 2 horas em relação ao GMT. O primeiro fuso brasileiro, menos 2 horas em relação a Londres, ó. E, ao mesmo tempo, o primeiro fuso brasileiro, que são as ilhas oceânicas, Fernando de Noronha, por exemplo, você tem 1 hora a mais em relação a Brasília. Então, por exemplo, se agora em Brasília são 10 horas da manhã, no mesmo instante, aqui no primeiro fuso brasileiro, são 11 horas da manhã, porque estão a leste. Beleza? E, ao mesmo tempo, primeiro, segundo, terceiro e quarto, todos atrasados em relação a Londres. Não esqueça disso. Tá? Então, é importante você colocar esses numerozinhos, ó. Mais 1, Brasília, hora de Brasília. Aqui, ó, terceiro fuso, menos 1 hora em relação a Brasília, menos 4 em relação a GMT. E o quarto fuso, menos 2 em relação a Brasília e menos 5 em relação a Londres. Tem que saber isso? Tem. Professor, mas e essa linhazinha vermelha, ó? Limite prático e limite teórico. Limite teórico quer dizer o seguinte, que a cada 15 graus é uma nova hora. Desde a primeira aula de fuso horário que eu disse a vocês que esses 15 graus não são respeitados. Né? Você imagina, ó, se a linha aqui no caso 30 graus, passasse bem no meio da região nordeste aqui, olha, você ia ter a dificuldade que você ia ter no Rio Grande do Norte, ia ter 2 fusos horários, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, ia ser uma confusão, entendeu? Então, limite teórico, a cada 15 graus, é uma nova hora. Limite prático é a modificação feita pelo homem, tá? Então, ó, limite prático é a hora de relógio. Limite teórico não vale, por quê? Porque, não, na verdade, não se respeita o limite de 15 graus. Tá? Por que não respeita o limite de 15 graus? Meu amigo, eu volto a dizer, imagina uma linha de 30 graus bem aqui, ó, você ia ter 2 fusos horários diferentes nesses estados todos. Então, eles adaptaram para cá, ó, limite prático, hora de relógio. Beleza? Então, quantos fusos horários tem no Brasil? 4. O primeiro, que são as ilhas oceânicas, estão a leste, portanto, 1 hora a mais. O segundo fuso horário, hora de Brasília. Segundo fuso horário, menos 3 em relação a Londres. Terceiro fuso horário, menos 1 hora em relação a Brasília e menos 4 em relação a Londres. Quarto fuso horário, que é o extremo oeste de Amazonas e o estado do Acre,
menos 2 horas em relação a Brasília. Quarto fuso, ó, menos 5 horas em relação a Londres. Então, nós temos que saber isso, tá? Não tem por onde correr. Primeiro fuso, atrasado 2 horas em relação a Londres. Segundo fuso, menos 3 horas em relação a Londres. Terceiro fuso, menos 4 horas em relação a Londres. Quarto fuso brasileiro, 5 horas em relação a Londres. Em relação à hora de Brasília, primeiro fuso brasileiro, 1 hora a mais em relação a Brasília. Segundo fuso brasileiro, maior número de estados brasileiros, hora oficial de Brasília, o segundo fuso. A oeste, terceiro fuso, olha lá, 1 hora menos em relação a Brasília. E o extremo oeste, né, do Amazonas e o estado do Acre, que estão menos 2 em relação a Brasília. Vamos só fazer um cálculo aqui, ó. Brasília, imagina que sejam 10 horas. Que horas serão no mesmo instante na capital do Acre, Rio Branco? Que horas são? Brasília são 10 horas. Tá bem aqui, ó. Que horas serão no Rio Branco do Acre? 10, 9, 8 horas. Tá vendo? Menos 2 horas em relação a Brasília. Tá? Então, essa foi a aula de número 10, fuso horários no Brasil. Daqui a pouco a gente volta, continuando as aulas de fuso horário no Brasil.